Fala galera, Gabriel aqui de novo, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que seja tudo bem. E repararam que eu estou usando um fone diferente, muita gente falou do som aí nos feedbacks, né? Agora eu quis testar com esse daqui, eu vi que o nível de ruído é menor aqui, né? E vamos ver se fica legal, se vocês me dão um feedback se ficou melhor, beleza? Bom, vamos lá, vamos continuar então. Nosso módulo 2, no tópico 3, sobre lógica de programação e algoritmos. Bom, a gente viu um pouquinho sobre algoritmos, né, sobre sua formalização, mais ou menos como funciona. A gente viu que tem muita lógica neles. Mas vamos ver qual que é o exato papel da lógica aqui, beleza? Vamos entender o que é lógica, entender o que é lógica de programação nas próximas aulas, beleza? Vamos lá. Então, qual o papel da lógica na programação, tá? Vamos entender primeiro o que é lógica, tá? Lógica é uma área da matemática, ou a matemática é uma área da lógica? Pense nisso. A lógica, na verdade, até é dita como a que fundou a matemática, né? Primeiro a gente pensou logicamente, né? E depois a matemática surgiu desse tipo de raciocínio, tá? Mas é tudo discutível, tá? Mas assim, por padrão, né? A lógica é uma área da matemática, né? E o objetivo é investigar, né? Investigar. Olha o erro aqui, tá? É ajudar a investigar a veracidade de suas proposições. Ou seja, a lógica ela vai mexer com proposições, com, podemos dizer, argumentos, com fatos, enfim, com um dado, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, se estiver chovendo, levarei meu guarda-chuva. 2. Está chovendo. Repara, cada bloquinho desse aqui, cada frase, sentença dessa daqui, é uma proposição, tá? Uma proposição é uma sentença, tá? Que pode dizer sim sobre algo real, como estar chovendo, ou pode dizer sobre algo abstrato, né? Por exemplo, Sócrates é um cachorro. A gente não está falando... Pode ser qualquer cachorro, sabe? Eu estou falando de uma coisa que está ali, assim, a gente entende que é um cachorro, que é um ser vivo, mas o cachorro, eu posso dizer, por exemplo, um cachorro é uma cadeira. Toda cadeira é um gato. Logo, um cachorro é um gato. Isso aqui também são proposições, tá? São sentenças, né? Que tem uma estrutura gramatical ali, né? Ela não pode ser sentenças tipo a, carro, cadeira. Tipo, não faz sentido algum. Ela tem que ter algum sentido, ela tem que dizer alguma coisa e aí a gente pode trabalhar com elas, tá? É sempre mais fácil a gente usar coisas que acontecem, coisas que existem, né? Sócrates é um filósofo, todo filósofo é um homem, logo Sócrates é um homem. Né? É legal a gente trabalhar com coisas que existem, que fica mais fácil a gente raciocinar. Mas a gente pode trabalhar com coisas que não existem também, tá? A lógica ela não tem o compromisso de verificar se algo é real ou não. Ela tem compromisso de entender a coerência, né? A conclusão, a interligação entre proposições, né? Então, ó, por isso que a gente tem aqui, né? Se estiver chovendo, levarei meu guarda-chuva. 2. Está chovendo. Qual é a conclusão disso? Né? Pensa aí um pouquinho. O que você diria de conclusão? Então, levarei meu guarda-chuva. Tá? Então, aqui, repara que a gente está concluindo necessariamente uma coisa, né? Então, se estiver chovendo, vou levar meu guarda-chuva. Está chovendo. Então, eu levarei meu guarda-chuva. Repara que essa conclusão ela é necessária, né? Tipo, ela se segue necessariamente das proposições dessas sentenças, tá? Então, ela é uma conclusão lógica. A gente vai falar de que tipo de conclusão ela é depois, tá? Mas agora, se eu tenho essa seguinte situação. Se estiver chovendo, levarei meu guarda-chuva. Eu peguei meu guarda-chuva. O que eu posso concluir disso? Acho que aqui você vai errar, hein? Vamos lá. Então, ó, a conclusão então é plausível que esteja chovendo. Por quê? Por que tem essa diferença? Porque eu não posso concluir 100% necessariamente que está chovendo só porque eu peguei meu guarda-chuva. Eu posso pegar meu guarda-chuva porque estava nublado e eu achei que ia chover mais tarde. Né? Não é, se eu pego meu guarda-chuva, não necessariamente está chovendo. Né? Mas agora, se é uma regra pessoal minha, pegar o guarda-chuva quando está chovendo, eu posso concluir necessariamente que está chovendo se eu pegar meu guarda-chuva. Tá? Mas é o contrário disso. Né? Então, ó, eu não posso afirmar com precisão que está chovendo só porque eu peguei meu guarda-chuva, tá? Então, tipo, repara que é uma diferença entre o primeiro argumento e esse argumento, tá? Então, ó, em um eu posso dizer necessariamente o que se segue, o outro eu não posso dizer isso. Né? Como a gente chama esses argumentos, tá? O primeiro argumento, que a conclusão se segue necessariamente, a gente chama de dedução, ou argumentos dedutivos. Uma dedução é tudo aquilo que, com preposições, né, pode ter várias proposições, várias sentenças, eu concluo necessariamente o que se segue. Né? Por exemplo, né, aquele exemplo clássico.
Sócrates é um homem. Todo homem é mortal. Logo, Sócrates é mortal. Se segue necessariamente, porque nas preposições eu estou dizendo que Sócrates é um homem, que todo homem é mortal. Todo homem é mortal. Então Sócrates não escapa disso. Então, dedutivamente, então, necessariamente, Sócrates é mortal. Tá? Então eu estou dizendo isso, né? São deduções. Enquanto o outro, né, não é necessário que esteja chovendo. Né? Eu posso dizer, por exemplo, José é espanhol. 90% da população da Espanha é católica. Portanto, José é católico. Isso eu estou seguindo necessariamente? Não, eu estou com 90% de chance que ele é católico. Então a gente não chama isso de necessariamente, de dedutivo, a gente chama isso de indutivo. Tá? Argumentos indutivos ou induções, que a gente tem uma pista para chegar. Né? Então chamamos de outros tipos de argumentos em que a conclusão não se segue necessariamente de argumentos indutivos. Tá? Então ela tem alguma pista, alguma coisa que corrobora para a minha conclusão, mas ela não é necessária. A gente chama de indução, tá? De argumento indutivo. Então, ó, se eu falo, por exemplo, do José, que é católico porque é espanhol, ele é uma indução forte. Por que uma indução forte? Porque 90% da população da Espanha é católica, ou mais. Tem uma estatística certa aí, eu estou falando algo aproximado, tá? Mas se eu falar, por exemplo, José é muçulmano, porque José é espanhol, né? E José é espanhol. Não, na verdade, o contrário, né? Estou confundindo aqui, vamos lá. José é espanhol, 5% da população da Espanha é muçulmana, logo José é muçulmano. É uma indução fraca, e até fraquíssima, porque só 5% é. Então, assim, a chance desse meu argumento ser verdade é muito baixa, tá? Mas é indução. Mas o que é importante com essa diferenciação não é vocês saberem, assim, tal. É que, no contexto da computação, na programação, a gente só vai se ocupar de deduções, tá? A gente não vai ficar preocupado com os argumentos indutivos. A gente só quer saber do que se segue necessariamente. E é muito importante também porque todo bloco de código que a gente fizer, ele tem que ser uma dedução. Acontece da gente colocar uma indução lá, a gente mexer com probabilidades e tal, né, com uma indução forte e tal. Mas o que acontece? Que às vezes vai chegar uma exceção que vai quebrar o código. Especialmente, por exemplo, com inputs, né? Vamos supor que no input eu coloco lá letras, números e tal. Aí alguém chega e digita um símbolo, uma exclamação, e quebra o nosso código. Então, assim, é porque a gente fez uma indução forte, porque letras e números é a maioria, né, dos caracteres que a gente tem e dos caracteres que são utilizados especialmente, né, no computador. Mas se a gente não considerar os caracteres, né, tipo exclamação, ponto, vírgula, né, a gente não está fazendo uma dedução, a gente está fazendo uma indução forte. Né? E não pode, o código vai quebrar. Então é importante a gente se concentrar no contexto da computação de sempre colocar deduções, em que as coisas se seguem necessariamente, em que a gente cubra todas as possibilidades, de forma a não quebrar. Tá? Hoje em dia, a gente tem até ferramentas, né, na programação que ajudam a gente não fazer códigos que não abarquem todas as possibilidades. Né? Fala, você tem que completar, existem formas daqui chegar nulo, por exemplo, e você não está considerando quando chega nulo, né? Não pode dar nulo. Existem ferramentas que nos ajudam com isso, tá bom? Mas é importante a gente ter a mentalidade de já escrever o código pensando em abarcar todas as possibilidades, tá? E é aqui que a lógica nos ajuda, é aqui que o pensamento lógico vai nos evoluir. Beleza? Bom, então é isso, tá? O que a gente entendeu aqui? O que é a lógica, do que ela se ocupa, né? A lógica se ocupa desse estudo de deduções e induções, né? Mas a gente vai muito mais sobre deduções, né? O que a gente vai ver. E ocupa de entender, né, proposições e suas conclusões lógicas, tá? E é importante também entender que a lógica não vai mexer só com fatos, o que está no mundo. Ele vai mexer com a estrutura ali sintática e semântica dessas frases. Né? Com o que está sendo dito nas frases e a conclusão. Né? Eu posso falar que Sócrates é um cachorro, por exemplo, que eu falei, né? Não existe necessariamente um cachorro chamado Sócrates, mas eu estou lidando com esse conceito, com essa ideia, com essa proposição. Tá? A lógica, a importância dela é entender o que se segue disso, o que não se segue disso e o que isso me permite afirmar, certo? Bom, então é isso por agora. Até a próxima aula. A gente vai continuar falando aqui de lógica de programação, falar dos operadores lógicos, né? E tudo mais que vocês vão precisar aí para adentrar esse mundo da computação com a cabeça assim afiada, beleza? Então é isso.
Grande abraço a todos vocês, comam direitinho e até a próxima.